E hoje eu vou iniciar este vídeo te falando sobre um dos erros que eu considero o mais grave, que é quando o terapeuta ele tem um toque mecânico. O que significa você não ter o toque mecânico? Significa, através das suas mãos e dos seus dedos, você poder sentir a sua terapêutica, também sentir o corpo do seu paciente. E por que isso é tão importante? Na minha opinião, isso é muito importante porque eu percebo que eu consigo fazer uma maior avaliação do meu paciente. Antes de iniciar o tratamento, eu consigo perceber o que ele está pedindo para mim. Quando eu digo ele, o que o corpo dele está pedindo para mim. Isso te ajuda muito na atuação da sua terapêutica para que você obtenha maiores resultados. Você podendo sentir o corpo do seu paciente e sentir a terapêutica na sua mão, isso faz com que você trabalhe com mais foco dentro da sua terapêutica. Se o seu paciente te procurou porque ele está inchado, ele está edemaciado, ele está com uma retenção de líquidos muito grande, você precisa ter foco dentro do que ele precisa, uma percepção do seu paciente como um todo, para que você possa dar resultados como um todo e entregar muito mais ao seu paciente. Isso permite você entregar maiores e melhores resultados ao seu paciente. Agora, eu vou te dar um exemplo. Quando o paciente chega para nós, o que acontece? Se você tiver um toque onde você sente, onde você percebe o corpo do seu paciente, então no momento que ele chegou, você vai tocar o corpo dele, você consegue perceber como o seu paciente está, o quanto inchado, quanto retendo líquido ele está. E isso vai te ajudar muito para você avaliar a sua terapêutica no final do seu atendimento. E no momento que você começa a drenar o seu paciente, é muito importante. Por quê? Porque se você sente o momento que os gânglios começaram a se abrir, você não precisa trabalhar seguindo um protocolo. Porque quando você faz um curso de drenagem, é muito comum dentro dos cursos, e eu não estou dizendo que isso é errado, porque quando a gente ainda não trabalha com aquela terapêutica, a gente precisa de uma orientação, uma base de como funciona aquilo, como eu devo fazer. Só que na prática clínica, quando a gente está com a mão na massa, drenando o nosso paciente, é fato que cada paciente é um paciente e cada corpo responde de uma maneira. Então, se você, através das suas mãos, consegue sentir o momento que os gânglios começaram a se abrir, você acaba fazendo mais manobras de abrir o gânglio até você conseguir perceber que você deu um efeito na abertura dos gânglios. Porque o que acontece? Se você bombeia, você aprendeu que é para bombear de 3 a 5 vezes aquele gânglio, e depois você começar a fazer as manobras de drenagem, se você começa a drenar antes dos gânglios se abrirem e se esvaziarem de uma maneira significativa, você vai diminuir o efeito da sua terapêutica. Por quê? Porque os gânglios ainda estão cheios, e no momento que você começa a drenar e começa a levar mais linfa para aqueles gânglios, eles ainda estão cheios. Então isso vai retardar o efeito da sua terapêutica e dar menos efeito dentro da sua terapêutica. Por isso que é importante você não ter um toque mecânico dentro da drenagem. Então, se você percebe o momento que o gânglio abriu e o momento que o gânglio começou a esvaziar e o momento que ele esvaziou de uma maneira considerável, aí sim é o momento de você começar a drenar aquele paciente. Naquela região do corpo que você está trabalhando, você vai ter um efeito muito melhor do que se você trabalhar mecanicamente e não conseguir perceber o momento que aquele gânglio abriu e se esvaziou. E também, depois que você começa a drenar, antes de passar para a região seguinte,
É importante você dar um resultado naquela parte que você está drenando naquele momento de maneira mais significativa. Isso potencializa o resultado final.